Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e na aula de hoje nós iremos falar sobre verdades e mentiras, um assunto recorrente em provas de concursos públicos. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, compartilhe e acione o sininho de notificações para não perder nenhuma aula. E como já havia falado, a aula de hoje será sobre verdades e mentiras. E o que vem a ser verdades e mentiras? Normalmente, em questões de verdades e mentiras, nos é proposto uma situação em que alguém está falando a verdade, alguém está mentindo e alguém culpa alguém. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma mãe faz um bolo e deixa esse bolo em cima da mesa e sai para trabalhar. Ao voltar do trabalho, ao voltar do serviço, ela constata que o bolo já não está mais ali. Então ela chega aos seus filhos e começa a interrogá-los, a perguntar quem foi que comeu o bolo. Aí um vai dizer, não foi eu, o outro pode dizer, foi fulano de tal, e o outro pode dizer que foi outra pessoa. Então, essa é uma típica questão de verdades e mentiras, na qual você vai atribuindo valores para saber quem está falando a verdade e quem está mentindo. Agora, como é que se consegue resolver esse tipo de questão? Para se resolver esse tipo de questão, normalmente nós iremos usar uma técnica, a técnica do chute. Ou seja, nós iremos atribuir valores verdadeiro ou falso, ou quem está mentindo, ou quem está falando a verdade. Porque normalmente as questões elas vêm dizendo que apenas um mentiu, ou apenas um falou a verdade. E a partir de então, nós iremos atribuir a cada um ou a verdade ou a mentira e fazendo assim, tentando chegar à solução do problema. Entretanto, eu vou trazer aqui algumas técnicas que vão em muito solucionar a forma de se resolver questões. Como nós sabemos, em um concurso nós não temos muito tempo para ficar pensando na questão. O correto seria se batêssemos o olho e já soubéssemos a forma como resolvê-la. Então eu vou trazer aqui algumas técnicas ou alguns conceitos que irão lhe ajudar em muito a resolver esse tipo de questão. Então vamos para a tela, vamos começar o nosso estudo. Então nós vamos ver aqui as verdades e mentiras. Então eu vou trazer aqui algumas dicas. Então essas dicas elas vão nos dar um norte para podermos abordar as questões e resolver da forma mais rápida possível. Com a primeira dica diz: começa a chutar pelo que fala a verdade. Então, quando tem questões em que um fala a verdade, outro fala mentira, se você for começar a chutar, comece o primeiro pelo que fala a verdade. Então, tendo alguém que fala a verdade, você vai atribuir aquele como realmente sendo o verdadeiro e os outros falsos, dependendo da questão, é claro. Então, comece pelo que fala a verdade. Uma segunda dica também que eu trago, quando alguém fala que a outra pessoa mentiu, uma será tá falando a verdade e outra está mentindo. O que significa isso? Quando tem algumas falas das pessoas, um diz, foi fulano de tal, o outro diz, fulano de tal mentiu. Então, essa pessoa que está dizendo que fulano de tal mentiu, ou que, digamos, Alberto mentiu, das duas umas. Ou Alberto está falando a verdade, ou essa pessoa que diz que ele mentiu tá falando a verdade. Um dos dois. Os dois não podem estar falando a mesma coisa. Então, quando alguém fala que outra pessoa mentiu, uma será falsa e a outra verdadeira. Eu não saberei discernir qual é a falsa e qual é a verdadeira. Mas uma coisa é certa, eu sei que entre esses dois personagens, um que falou alguma coisa e o outro que diz que aquele mentiu, entre eles dois há uma falsa e uma verdadeira. Não sei, a princípio não sei qual é dos dois que está mentindo ou está falando verdade, mas uma das delas, um é falso e o outro verdadeiro. E por que isso é bom? Porque normalmente as questões vêm dizendo o seguinte: se apenas um deles mentiu,
Ou seja, ó, se apenas um deles mentiu, e eu sei que entre esses dois há uma verdade e há uma falsidade, há uma mentira, eu posso ter certeza que os outros falam a verdade. Nós iremos fazer muitas questões a respeito disso. A terceira. Quando alguém fala que a outra pessoa falou a verdade, os dois são verdadeiros ou os dois mentem. Então, já vimos, quando alguém diz que a outra pessoa mentiu, ou um está falando a verdade ou um está mentindo. Quando alguém fala que a outra pessoa falou a verdade, ou as duas estão falando a verdade, ou as duas estão mentindo. Quando alguém fala de outra pessoa, que essa outra pessoa está falando a verdade, ou as duas estão mentindo, ou as duas estão falando a verdade. Como, por exemplo, Alberto e Carlos. Alberto diz, olha, não foi eu. Aí Carlos diz, Alberto falou a verdade. Então, só temos duas opções. Ou os dois falaram a verdade, ou os dois mentiram. Não tem outra opção. E é a mesma coisa do item anterior. Quando alguém fala, digamos, Alberto e Carlos. Quando Alberto diz, não fui eu. Aí Carlos diz, Alberto mentiu. Então, quando alguém fala que outro está mentindo, das duas umas. Um está falando a verdade e o outro está mentindo. Se um fala a verdade, o outro mente. Se o segundo mente, o outro fala a verdade. Então, não tem outra opção. Vamos aqui à quarta. Por exemplo, se houver questões em que uma pessoa mente e a outra fala a verdade, então, em questões em que uma pessoa mente e a outra fala a verdade, e há uma pergunta e ao perguntarem, ao fazerem a seguinte pergunta, você mente? Para as duas pessoas, a resposta sempre será não. Vamos novamente. Se houver duas pessoas, uma que mente, uma que sempre mente, a outra que sempre fala a verdade, e fizerem uma pergunta a cada uma delas, você mente? Então está fazendo a pergunta ao mentiroso e a quem fala a verdade. Você mente? As duas respostas, as duas pessoas sempre irão dizer que não. Sempre irão dizer que não. A resposta sempre vai ser não. A quinta. Se houver duas pessoas, uma que mente e a outra que fala a verdade, e perguntar a cada uma delas, você fala a verdade? A resposta das duas será sim. Então nós já vimos. Se tiver um que mente e o outro que fala a verdade, e houver uma pergunta a cada um deles, você mente? A resposta sempre será não. Agora, se tiver duas pessoas, uma que mente, outra que fala a verdade, e for feita a pergunta, você fala a verdade? A resposta sempre será sim, independente de quem está mentindo ou falando a verdade. Então a resposta sempre será sim. Outra dica, a sexta. Quando o culpado disser a verdade. Então aí tem algumas questões que diz que o culpado falou a verdade. Normalmente nós achamos que o culpado é que mentiu, mas muitas questões dizem que o culpado falou a verdade. Então, quando o culpado falar a verdade, só temos duas coisas a inferir. Então, quando o culpado disser a verdade, então, o culpado diz a verdade. O que a gente pode inferir disso? Ele não pode se declarar inocente, logicamente, se ele é o culpado. E ele está falando a verdade, ele não pode atribuir a uma outra pessoa. Então, ele não pode se declarar inocente. Ele diz, eu não fiz isso. Por quê? Porque ele é o culpado, mesmo falando a verdade. Então, ele não pode se declarar inocente quando o culpado fala a verdade. E ele também não pode culpar outras pessoas. Então, ele também não pode culpar outras pessoas. Se ele é o culpado e ele está culpando outras pessoas, ele está mentindo. Então, quando o culpado fala a verdade, em algumas questões vem que o culpado falou a verdade. Então, o culpado ele não pode se declarar inocente, ele não pode dizer que ele é inocente, porque ele é o culpado e ele tem que falar a verdade. E também ele não pode acusar outras pessoas. Por quê? Porque ele é o culpado e fala a verdade, então é ele que é o culpado. Se ele disser que outras pessoas são culpadas, então ele não estaria falando a verdade. Então, quando o culpado fala a verdade, ele não se pode declarar inocente e ele não pode culpar outras pessoas. Beleza? A teoria é somente essa. Partindo agora dessa teoria, nós iremos resolver algumas questões. Então, vamos prosseguir. Vamos à primeira questão. Alexandre, Carlos e Márcio são amigos. Seus apelidos são, não necessariamente nessa ordem, são Titi, Totó e Tutu. Titi, Totó e Tutu.
Ao serem questionados sobre quem tinha qual apelido, responderam: Alexandre, eu sou o Titi. Carlos, eu não sou o Titi. Márcio, eu não sou o Totó. No entanto, Paulo, que sabia os apelidos dos três, avisou corretamente que apenas um dissera a verdade. Então vamos marcar isso aqui. Apenas um respondeu. Apenas um disse a verdade. Ou seja, nós temos aqui uma verdade. Uma verdade e três mentiras. Aí ele pergunta: os apelidos de Alexandre, Márcio e Carlos são? Então ele quer saber o apelido de Alexandre, Carlos e Márcio. Então nós vamos testar as opções, ou seja, um chute. Nós vamos dar um chute. Vamos testar as opções. Sabemos que tem uma verdade e três mentiras. Então vamos à nossa primeira hipótese, ou seja, o nosso primeiro chute. Nós vamos chutar, se tem uma verdade, nós vamos chutar que Alexandre falou a verdade. Então, Alexandre falou a verdade, logicamente os outros. Aliás, é uma mentira e duas verdades. E duas mentiras. Uma verdade e duas mentiras. Então, vamos atribuir ao primeiro verdade e os dois falsos. Vamos ver se dá certo. Primeiro, então, aí vamos aqui. Alexandre, Carlos, Alexandre, Carlos e Márcio. Vamos à primeira. O Alexandre disse: eu sou o Titi. Então, verdade. Então vamos, se nós atribuirmos que é verdadeiro, então nós temos que seguir a regra. Então nós através do chute, ou seja, um palpite, nós colocamos o primeiro verdadeiro e os outros dois falsos. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma verdade, porque a questão diz que temos apenas uma verdade. Se a gente atribuir por primeiro a verdade, os outros dois têm que estar mentindo ou falso. Então, outra aqui. Então, esse aqui está mentindo, esse aqui está mentindo e o primeiro está falando a verdade, certo? Então, vamos lá. Alexandre diz: eu sou o Titi. Verdade. Então, se é verdade, então ele é o Titi. Ok. 2. O Carlos. Carlos, eu não sou o Titi. Então, o Carlos disse. E é mentira. Olha, se é mentira que Carlos disse. Se é mentira que Carlos disse, eu não sou o Titi, então é porque ele é o Titi. Então, ele é o Titi. Já podemos parar por aqui. Por quê? Porque na nossa análise, pelo chute que nós demos, o Alexandre ficou como Titi e o Carlos também ficou como Titi. Ou seja, ou um ou outro, os dois não podem ser Titi. Esse nosso chute não deu certo. Vamos passar para outro. Vamos para a segunda hipótese. Então, se a primeira foi verdadeira, a próxima eu vou colocar como falso, verdadeiro e falso. Lembrando que tem uma verdade, vou dar aqui como mentiu, falou a verdade e mentiu. Sabemos que tem uma verdade e duas mentiras. Então vamos testar. Primeiro, Alexandre, eu sou o Titi. Aí aqui, ó, mentira.
Nossa segunda hipótese, mentira. Então, Alexandre não é o Titi. Não é o Titi. Ok? Vamos para a segunda hipótese. Carlos, eu não sou o Titi. Verdade. Então, Carlos também. Carlos não é o Titi. Vamos para a terceira. Agora, Márcio. Márcio, eu não sou o Totó. Ele está mentindo. Se ele disse que eu não sou o Totó e ele está mentindo, então pode dizer porque ele é o Totó. Então, o Márcio, ele é o Totó. Ele é o Totó. Ó, percebam que o Alexandre e o Carlos, Alexandre, eu não sou o Titi. O Carlos também não sou o Titi. E o Márcio é o Totó. Ora, os dois não podem ser, não podem não ser o Titi. Um dos dois tem que ser o Titi. Um dos dois. Ou o Alexandre ou o Carlos. Ele não poderia. Um dos dois teria que ser o Titi. Então, nesse caso, vemos que há uma contradição. Então, tá? Fora. Vamos para o nosso terceiro chute. Então, terceiro, vamos ao terceiro. Então, mentindo, mentindo e falando a verdade. Vamos. Então, analisar. Vamos analisar nossa terceira hipótese. Então, temos aqui Alexandre, Carlos e Márcio. Primeiro, Alexandre, o que ele falou? Eu sou o Titi. Só que ele tem que mentir. Então, se ele diz eu sou o Titi, então ele não é o Titi. Não é o Titi. Não é o Titi. A segunda, Carlos. Eu não sou o Titi. Só que ele tem que mentir. Se ele diz que não é, porque ele é o Titi. Então, Carlos, ele tem que ser o Titi. E o Márcio disse, eu não sou o Totó. E ele fala a verdade. Então, se ele fala a verdade, realmente ele não é o Totó. Não é o Totó. Agora vamos analisar. Nós já sabemos agora que o Carlos é o Titi. Ora, se o Alexandre não é o Titi e o Márcio não pode ser o Totó, então o único que pode ser o Totó é o Alexandre. Então o Alexandre é o Totó. Por que o Alexandre tem que ser o Totó? Porque o Márcio não pode ser o Totó. O Titi já está com o Carlos. E o Alexandre não pode ser o Titi. Então ele só pode ser o Totó e o Tutu. O Totó não pode. O Márcio não pode ser o Totó. Então o Alexandre só tem que ser o Totó. E o Márcio ficou com o Tutu. Aí agora nós temos aqui. Esse aqui. O Alexandre. O Alexandre com Totó. Carlos com Titi. E Márcio com Tutu. Totó, Titi, Tutu, letra C. Totó, Titi, Tutu, letra C. Vamos passar para a próxima. Existem três caixas. Em que só uma delas tem um presente. Então, só uma tem um presente. A caixa 1 diz, o presente está aqui. A caixa 2 diz, o presente não está aqui. E a caixa 3 diz, o presente está na caixa 1. Sabemos que apenas uma das afirmações é verdadeira. Então, apenas uma é verdadeira. Encontre em qual caixa o presente se encontra. Então, vamos resolver essa.
Temos uma caixa, temos duas caixas, três caixas. A caixa 1 diz, o presente está aqui. Então, está aqui. A caixa 2, o presente não está aqui. Então, não está aqui. A caixa 3 diz, o presente não está na caixa 1. Primeira caixa, segunda caixa, terceira caixa. Então, já montamos. Qual é a caixa que está o presente? Ele quer saber caixa onde o presente se encontra. Então vamos lá, vamos procurar alguma contradição. Por exemplo, a caixa 1, o presente está aqui. E a caixa 3 diz, não está na caixa 1. Ora, se a caixa 1 está dizendo que o presente está lá, e a caixa 3 diz, olha, não está na caixa 1, ou um ou outro está mentindo. Eu não sei qual é dos dois, mas eu tenho certeza que um dos dois, um é mentira, outro falando verdade. Ora, se apenas uma das afirmações é verdadeira, então a verdade está entre os dois. Então a verdade está entre a caixa 1 e a caixa 3. Por quê? A caixa 3 está dizendo está aqui. A caixa 1 está dizendo está aqui. A caixa 3 está dizendo não está na caixa 1. Ora, se um está falando a verdade, o outro está mentindo. Eu não sei qual dos dois está mentindo ou está falando a verdade, mas a verdade está em um dos dois. E se tem apenas uma verdade, só tem uma verdade, então eu posso com certeza afirmar que essa caixa do meio ela está mentindo. Por quê? Porque a verdade vai estar ou aqui ou aqui. Uma das duas. Então a do meio com certeza está mentindo. A caixa do meio ela está mentindo? Ou ela está mentindo. Nós sabemos que ou a verdade está aqui ou está aqui. E só existe uma verdade. Então ou ela está aqui ou ela está no outro. Então eu tenho certeza que a do meio está mentindo. E o que diz a do meio? Não está aqui. Ora, se ela está dizendo que não está aqui, ela está mentindo. Então por que ela está a caixa 2, que é onde se encontra o presente? Então o presente está na caixa 2. Por quê? Porque sabemos que ela está mentindo. E a caixa 2 diz, não está aqui. Qual é a mentira? Não está aqui? Está aqui. Então, o presente está na caixa 2. Olha, se o presente está na caixa 2, já resolvemos a questão, mas vamos continuar. Se está na caixa 2, a primeira está aqui. Então, também está mentindo a primeira. Porque ela disse que o presente está aqui, mas não, está na caixa 2, então ela está mentindo. E agora que ela está falando a verdade, a caixa 3 diz, não, o 3 diz, não está na caixa 1. Verdade, não está na caixa 1. Isso é uma verdade. Então, temos duas mentiras e uma verdade. E o presente está na caixa 2. Vamos para a próxima. Hugo brinca com seu pai dizendo mentiras para qualquer coisa que ele pergunte todas as segundas, quartas e sextas. E dizendo a verdade nos outros dias. Certo dia ocorreu o seguinte diálogo. Aí fala que o pai, o Hugo, o pai, o Hugo. Então, qual é a questão? Então, o Hugo, ele está brincando com o pai, dizendo que ele fala mentira quando for todas as segundas, quartas e sextas. Então, vamos montar isso aqui logo. Aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta,
sábado e domingo. O que, é que a questão diz? Que ele mente toda e segunda. Então, segunda ele mente. Quarta ele mente. E sexta ele mente. E diz a verdade nos outros dias da semana. Então, nos outros dias, ele diz a verdade. Então, se nos outros dias ele diz a verdade, então terça, fala a verdade. Quinta, fala a verdade. Sábado, fala a verdade. E domingo, fala a verdade. Certo. Então, vamos prosseguir. Agora, vamos às perguntas. O pai vai fazer a pergunta. Que dia é hoje? O Hugo responde, quarta-feira. O pai, que dia será amanhã? O Hugo, sábado. Aí a pergunta que é o dia da semana em que esse diálogo ocorreu. Então ele quer o dia em que o diálogo ocorreu. O dia em que o diálogo ocorreu. Então vamos lá. Então vamos aqui, o pai. Que dia é hoje? Hugo diz que é quarta. Então vamos começar. Vamos começar o nosso chute. Então vamos pelas questões aqui. Domingo. Então digamos que seja no domingo. Tá aqui. Então aqui é o domingo. Então vamos começar pelo domingo. Então vamos ver. O pai pergunta: que dia é hoje? O Hugo fala: quarta-feira. Então, no domingo ele tem que falar a verdade. Tá aqui, ó. Domingo ele tem que falar a verdade. O pai pergunta: que dia é hoje? O Hugo fala: quarta-feira. Ele falou a verdade? Não. Aqui é domingo. Ele falou que era quarta. E no domingo ele tem que falar a verdade. Mas ele falou quarta. Então essa aqui não é a nossa questão. Vamos à letra B, segunda-feira. Então vamos marcar segunda-feira. Vamos marcar na segunda e vamos analisar. O pai, que dia é hoje? E o filho, quarta-feira. Então vamos ver. Na segunda aqui. Então na segunda ele tem que mentir. Então segunda-feira ele tem que mentir. Aí o pai pergunta: que dia é hoje? Aí o filho diz: quarta-feira. Então ele está na segunda, então ele tem que mentir na segunda. O pai pergunta: que dia é hoje? Que seria a segunda. Aí ele diz: quarta-feira. Mentiu? Mentiu, beleza. Então vamos prosseguir. Aí o pai pergunta de novo: que dia será amanhã? Que dia será amanhã? Aí o filho diz: sábado. Então, como está na segunda, que dia será amanhã? Terça. O filho diz que foi sábado. Ou seja, ele mentiu também. É terça e ele disse que foi sábado. Então, se ele mentiu, a nossa questão. Segunda-feira. Agora, para fim didático, vamos ver também as outras. Quarta-feira. Vamos ver na quarta-feira. Quarta-feira. Tá aqui, marcamos a quarta-feira. O pai pergunta: que dia é hoje? O Hugo fala: quarta-feira. Então, na quarta-feira ele tem que mentir. Mas ele falou o quê? A verdade. Fora também. Então, quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, pelo que vimos aqui, ó, ele tem que falar a verdade. Na quinta. O pai pergunta: que dia é hoje? O Hugo fala: quarta-feira. Que dia é hoje? Tá aqui. Era quinta, ele tinha que falar a verdade. Ele falou quarta-feira, então também essa aqui está fora. E a letra E, vamos ver, sexta-feira. Vamos marcar aqui a sexta. E na sexta ele tem que mentir. Então na sexta ele tem que mentir. Sexta-feira, mentir. Então ele vai ter que mentir. O pai pergunta: que dia é hoje? O Hugo diz: quarta-feira. Certo. Então ele perguntou aqui na sexta-feira, ele falou que era quarta-feira. Certo, mentiu. Partir para a próxima. Ó, o pai pergunta: ó, que dia será amanhã? Tá aqui, tá na sexta, amanhã e esse sábado. O Hugo fala sábado. Só que o que tem aqui, ó, mentir. Ele falou a verdade. Então, ele falou a verdade. Então, fora também a nossa questão ficou a letra B.
Vamos partir para a próxima. Paulo, Lucas, Sandro, Rogério e Vitor são suspeitos de terem furtado uma bicicleta de uma pessoa. Na delegacia, Vitor afirmou que não tinha sido ele nem Rogério. Sandro jurou que o ladrão era Rogério ou Lucas. Rogério disse que tinha sido Paulo. Lucas disse ter sido Paulo ou Vitor. Paulo termina dizendo que Sandro é um mentiroso. Sabe-se que, olha que importante, sabe-se que um e apenas um deles mentiu. Um e apenas um deles mentiu. Sendo assim, a pessoa que furtou, ele quer a pessoa que furtou a bicicleta foi. Então vamos lá. Sabemos que tem apenas uma mentira. Então vamos lá. O Vitor. Vitor afirmou que não tinha sido ele nem o Rogério. Sandro jurou que o ladrão era Rogério ou Lucas. O Rogério disse que tinha sido Paulo. Lucas disse ter sido Paulo ou Vitor. E Paulo termina dizendo que Sandro, olha só aqui, que Sandro é um mentiroso. Já vimos isso. Já falei que quando um atribui o outro dizendo que ele é mentiroso, ou um ou o outro está falando a verdade. Não pode os dois estar mentindo ou os dois estar falando a verdade. Ou seja, Paulo e Sandro, ou um mente ou o outro fala a verdade. Então, eu sei que a mentira, e só tem uma mentira no enunciado, né? O enunciado só apenas um mentiu. Então, a mentira tem entre esses dois, entre Paulo e Sandro. Então, está entre esses dois. A mentira está aí. Olha, se só tem uma mentira, então todos os outros estão falando a verdade. Então, o Vitor falou a verdade. Rogério falou a verdade. Lucas falou a verdade. Então, vamos lá. Vitor afirmou que não tinha sido nem ele, nem o Rogério. Então, não foi nem Vitor. E ele está falando a verdade. Então, não foi nem o Vitor. Então, fora. Nem o Rogério. O Rogério tem fora. Vamos ver aqui o Rogério. Rogério disse que tinha sido Paulo. Rogério disse que tinha sido Paulo. Então, é a nossa questão. Por quê? Porque o Rogério falou a verdade. Então, letra E é a nossa questão. E vamos para a próxima. Certo dia, Pedro entra em casa com seus amigos Bruno, Márcio e Luiz. Eles passam pela sala onde está, sobre a mesa, um bolo que Clara, mãe de Pedro, tinha feito para o aniversário da filha. Minutos depois, Clara passa pela sala e vê que o brigadeiro que estava em cima do bolo tinha desaparecido. Então, ela chama imediatamente os 4 meninos e pergunta quem roubou o brigadeiro do bolo. Cada um disse o seguinte. Então, Márcio disse uma coisa, Pedro, Luiz e Bruno. Então, vamos analisar a questão. Aí ele pergunta aqui, sabendo que, aqui o mais importante, um deles mentiu e os outros disseram a verdade. Então, apenas um, aqui ó, um mentiu. Se apenas um mentiu, os outros disseram a verdade. Então, vamos ver. Vamos ver se nas falas dele tem alguma contradição. Márcio, foi Bruno quem pegou o brigadeiro. Pedro, não fui eu. Luiz, Márcio pegou o brigadeiro. Bruno aqui, ó. Luiz mentiu. Ora, como eu já falei, quando alguém fala que alguém está mentindo, ou ele ou o outro está mentindo. Então, entre Bruno e Luiz. Por quê? Bruno disse, ó, Luiz mentiu. Ou o Luiz está mentindo, ou o Bruno está mentindo. Há um dos dois. Então a mentira está nesses dois. Por quê? Porque Bruno falou, olha, Luiz mentiu. Ora, quando alguém diz que fulano de tal mentiu,
ou ele está mentindo, ou a outra pessoa está mentindo. Não, os dois não podem falar a verdade, nem os dois podem mentir ao mesmo tempo, ou um ou outro. Então eu sei que a mentira está entre esses dois. E só existe uma mentira, então eu sei que os outros são verdade. Verdade? Verdade. Beleza. Eu tenho certeza que esses são verdade, porque só existe uma mentira. E a mentira está entre Luiz e Bruno. Então a outra é verdade. Então vamos lá. Márcio falou. Foi Bruno quem pegou o brigadeiro. Então, nossa resposta. Bruno, letra A, foi o Bruno que pegou o brigadeiro. Pronto. Só isso. Simples, né? Então, quando a gente conhece essas técnicas, essas manhas, fica muito mais fácil de resolver a questão. Ok, para hoje só são essas questões. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal para nos apoiar, ative o sininho de notificações e compartilhe também para seus amigos que gostam de estudar para concurso. Então, e até a próxima. Valeu!